Inteligência artificial na advocacia precisa dar retorno? Ou é só um recurso que vai sendo utilizado ali no dia a dia e não precisa ser mensurado? Essa é uma questão importante. Nesse vídeo hoje eu quero trazer essa discussão, porque eu estou cansado de ouvir aí só aquela coisinha banal de a inteligência artificial vai substituir o advogado, qual que é o melhor modelo, é o Claude ou o ChatGPT? Gente, vamos evoluir para questões mais importantes. Isso é uma coisa muito básica, é a mesma coisa que ficar discutindo ali se eu vou apertar o parafuso com a chave Phillips ou a chave de fenda. Vamos evoluir porque acho que a advocacia já está num ponto de maturidade com tecnologias transformadoras e com inteligência artificial que a gente pode sim trazer essas questões mais complexas. Questões de negócio, na verdade, né? Vamos sair das questões pueris. Vamos falar de negócios hoje envolvendo inteligência artificial na advocacia? Esse vídeo vai ser longo e eu quero que você me ajude nessa discussão deixando seus comentários aqui. A gente tem visto aí o quanto a advocacia... Assim, percebe que eu já estou partindo do pressuposto de que a advocacia é imprescindível, essencial e irrevogável na advocacia. Então é daqui para frente. Os escritórios já estão utilizando e quem não está utilizando vai perder e vai estar fora do jogo daqui a algum tempo. Então, o negócio é, já que a advocacia é essencial e necessária, e que, ao mesmo tempo, ela não é uma ferramenta pronta e estabilizada, como, por exemplo, um software jurídico. O software jurídico é uma ferramenta pronta e estabilizada. Tem vários no mercado? Tem vários no mercado. Mas eu consigo pesquisar e ter critérios tangíveis de como contratar, como implantar e como mensurar. É razoavelmente simples. Só que software jurídico é uma ferramenta que já está no mercado há mais de 15 anos. E não muda toda semana. Já a inteligência artificial, sim. Ou seja, uma parte da aplicação de inteligência artificial demanda que a gente teste antes. Testa o modelo 1, testa o modelo A, o modelo B, o modelo C, entende qual é melhor. Toda uma matriz de possibilidades que a gente tem, né, com as inteligências artificiais. Isso sem contar o que vai surgindo enquanto a gente está nesse processo de implantação. Então, eu quero investigar aqui uma quantidade de variáveis, e muitas delas são subjetivas, para a gente entender. Inteligência artificial precisa ou não precisa ser um projeto que gera retorno? Quero começar essa discussão trazendo aqui o seguinte. Quando que um determinado recurso, quando ele é investimento ou quando ele é custo? Já começa aqui. Porque isso não é só um clichêzinho corporativo. Não é. Isso é uma questão importante. Um recurso, ele é considerado investimento quando ele está inserido no planejamento estratégico. Então, você elaborou um planejamento estratégico lá no início do ano que vai desenrolar certos objetivos, né? E vai desenrolar certas estratégias para se chegar aos objetivos. Se nessa estratégia demanda ou a tática demanda um tal recurso, ele é estratégico para o negócio. Logo, ele é um investimento. E pelo fato de ele estar previsto no planejamento estratégico, ele vai gerar retorno, ou deveria gerar retorno. Então, ele vai ser mensurado para isso. Okay? Ou seja, ele vai fazer parte de um projeto, vai ter um time responsável por aquilo, vão ter métricas de acompanhamento. Então, tem uma série de premissas aqui que fazem com que esse recurso seja um investimento. É importante atender essas premissas todas, né, para ele ser realmente um investimento. Caso contrário, ele vai ser assim, ou né, o que está acontecendo muito, ou ele é uma aventura que está acontecendo e está sócios ou os advogados ou quem quer que seja no escritório está ali usando, testando,
consumido o token, consumido a assinatura, não está contabilizando isso, não está medindo se isso gera resultado, a pessoa se perde ali porque ela não tem um projeto, perde tempo, perde dinheiro e não está sendo contabilizado. Dentro de um planejamento, ele vai ser mensurado e vai ser contabilizado. Então, aí ele é um investimento, né? Concluir ali o raciocínio que eu comecei ali sobre investimento. É aqui, né, nessa segunda opção, que ele vira um custo, quando ele não faz parte de um investimento, quando ele está sendo usado aleatoriamente. Okay? Então, é dessa forma que a gente vai conseguir mensurar esse primeiro ponto, se ele é um custo ou se ele é um investimento. Ok. Daí, se ele é um investimento, ele tem que gerar retorno. É o famoso ROI, o retorno sobre o investimento. Então, o que é o ROI, se você chegou no mundo dos negócios agora? O ROI é justamente o retorno sobre o investimento, ou seja, cada real que eu coloco na inteligência artificial, por exemplo, me gera quantos reais em resultado financeiro? Ou algum outro resultado que você consiga mensurar. Tem que ser mensurável. Basicamente, esse é o custo. Tem uma fórmula para isso. Tá? A fórmula é os ganhos que foram gerados menos o custo total. Vou deixar a fórmula aqui nos comentários. Tá? Os ganhos gerados menos o custo total daquele investimento, soma essas duas entre parênteses aqui, né? E divide o resultado dessa subtração, divide pelo custo total. Vai dar um percentual ali, multiplica por 100 para ser um valor inteiro e você fala, ó, meu ROI é 2, meu ROI é 5, meu ROI é 10. Isso mostra o quanto é o seu retorno. O retorno do investimento que você colocou. Ah, meu ROI é menos 3, seu ROI deu prejuízo. Né? Aquele investimento, aquele recurso deu prejuízo. Então aqui, nenhuma novidade, essa conta já existe. Não existe outras contas, fórmulas um pouco mais complexas, mas vamos ficar aqui na básica, porque eu já estou aprofundando bastante essa questão que ela nem acho que nem não vi ninguém até agora falar disso no mercado jurídico. Bom, vamos explorar um pouquinho. Eu quero explorar essa fórmula, na verdade, essa fórmula básica mesmo, porque, como eu falei antes, tem fatores intangíveis aqui. Então vamos olhar o que compõe o fator custos. Custo de desenvolvimento. Aqui pode entrar, obviamente, o salário de quem está trabalhando ali, o valor das ferramentas em si, o valor de consumo de token, de servidor, esse tipo de coisa. Algum custo variável, né, dos tokens. Ok, custo de desenvolvimento. Recursos tecnológicos indiretos. Servidor, às vezes pode ser, estou rodando um servidor próprio ou estou rodando um servidor de uma aplicação específica. Por exemplo, essas ferramentas de Open Cloud. Posso rodar direto nelas ou numa VPS. A mesma coisa, ferramentas de integração, né? Low code. Posso rodar no meu servidor, na minha VPS ou na VPS delas, no servidor delas. É um custo diferente. Se eu estou rodando no servidor da ferramenta, eu tenho o custo absoluto e pronto. Se eu estou rodando no meu servidor, na minha VPS, tá bom, eu estou rodando aqui, por exemplo, uma integração N8N aqui na minha VPS. Só que aqui nesse mesmo servidor, eu estou rodando o site, os e-mails, o certificado digital, estou rodando várias outras aplicações. Então eu tenho que calcular exatamente o custo dessa, segregado das outras aplicações, o custo desta. Então, tem esse cuidado aqui. Então, todos os recursos indiretos, API, segurança da informação, tudo isso tem que ser calculado, se está usando integralmente ou só uma parte daquele custo que é utilizado por outras aplicações dentro do escritório. Infraestrutura de dados, isso é importante, embora quase ninguém coloca isso na conta. De onde você obteve dados? São dados internos, né? Ou seja, dados primários? Eles já estavam prontos ou você gastou um tempo para estruturar os dados? Tempo custa dinheiro, então tem um custo aqui. Não, são dados secundários, eu comprei.
Também tem o tempo que eu estou treinando a IA. Eu comprei dados secundários, mas eles não vieram do jeito que eu precisava. Precisei passar por um processo aqui de ETL, né? Do Extraction, Transform and Load, de BI. Estou usando também um Big Data, um Data Lake. Tem um lugar ali, eu estou usando servidor para dados. Importante considerar tudo isso. Toda a parte de testes e implantação. Teste é tempo, custa dinheiro. Manutenção, a mesma coisa. Até colocar em produção, tem uma série de ajustes que precisam ser feitos. Depois que está em produção, também tem ajustes constantes. E também o custo de treinamento e capacitação da equipe. Maturou aquele meu projeto de IA, estou colocando em produção, validou em produção, agora vamos botar para a equipe utilizar. Tem o treinamento e capacitação também. Tudo isso precisa ser contabilizado em custos. Ok? Agora vamos entender o que compõe os ganhos. Bom, em ganhos fica mais complexo, porque a gente vai ter benefícios tangíveis e intangíveis. Ali nos custos eu só separei entre o que era direto e indireto. Ou o que é custo de ferramenta, ou o que é custo de pessoas, ou o que é custo de tempo. Ali está fácil de calcular. Aqui tem benefícios mais complexos. Vamos começar pelos mais simples, que são os tangíveis, que é redução do custo operacional. Antes eu fazia tal tarefa que consumia 50 horas do escritório, e agora esta mesma tarefa com automação de IA leva 20 horas. 25 horas, vai. Quebrei pela metade. Então, consigo enxergar aqui onde eu tive uma redução do custo operacional de alguma ferramenta. Quanto eu reduzi de horas trabalhadas, horas por tarefas, enfim. Quanto eu reduzi de retrabalho, tudo isso. Outro ganho, aumento de receita. Os ganhos mais óbvios, né? Redução de custo, aumento de receita e ganho de produtividade. Aumento de receita. Com a minha operação anterior, eu faturava tanto. Com as automações que eu coloquei nessa operação, agora eu faturo 2 tanto. Então, dobrei minha receita. Tá fácil de enxergar. Mas não estou medindo geral, estou medindo por uma operação específica, por uma área específica, por uma business unit do escritório. Tudo bem. Quanto mais específico, inclusive, melhor. Vamos medir só de uma business unit, vamos medir só de um projeto, de um squad. Quanto mais específico, melhor. Antes de expandir para o escritório todo. Então, quanto foi esse aumento de receita e quanto ele é escalável? Terceiro, das mais óbvias, né? Ganho de produtividade. Então, se antes eu fazia um determinado volume de tarefas por tempo, vamos lá, fazia 500 tarefas tal no mês, e agora eu consigo fazer 1000 das mesmas tarefas no mês, tem um ganho de produtividade. Dobrei minha produtividade, né? 100% de ganho de produtividade. Então, onde eu consegui ter ganho de produtividade? Mensurada. Então, percebe que, na verdade, essa sua metrificação não vai começar só na hora que você começa o squad ou o seu projeto de inteligência artificial. Ela começa antes. Se você não tiver nada mensurado antes, você já não vai conseguir fazer. Bom, os ganhos aqui podem ser também mais específicos, tá? Ou por tarefa, ou por colaborador, ou por áreas específicas, por tempo economizado, enfim, enxerga aí na sua operação o que faz mais sentido para você vir para esse segundo ou terceiro nível, né? Fazer o drill down aqui de coisas mais específicas. Quase derrubo meu microfone. Outro ponto, melhoria na qualidade. Eu friso muito sobre isso porque produtividade não é o fazer mais com menos, enquanto todo mundo fala. O fazer mais com menos aí é uma conta meio burra da produtividade porque desconsidera o fator qualidade. Então temos que, tá bom, teve melhoria de produtividade, mas e a qualidade? Foi mantida? Teve redução de erros? É importante.
Teve redução de refações, de correções, de revisão? Como que a gente mede isso? Uma métrica mais básica que existe para isso é o First Pass Yield, o FPY. É uma métrica de qualidade. Se bem implementada, ela consegue mensurar tudo isso. Satisfação do cliente também é importante mensurar com isso. Coloquei ali uma série de inteligências artificiais na minha operação. Tudo bem, esquece aqui na operação interna. Vamos considerar, eu coloquei inteligências artificiais no atendimento. Melhorou a satisfação do cliente? Melhorou o sucesso do cliente? Ele consegue ser atendido com mais qualidade? Ele consegue entender o que ele quer ou conseguir o que ele quer com mais facilidade quando ele contrata o seu escritório? A satisfação do cliente, óbvio, tem lá a métrica do NPS, a mais básica, o quanto ele indicaria e tal. Mas não fica preso só nessa métrica, porque ela também é muito superficial. É importante no dia a dia, principalmente se o seu escritório tem uma área de Customer Success, é importante buscar outras métricas mais específicas antes desse cliente não estar satisfeito, né? E para conseguir entender se as automações realmente estão facilitando o trabalho, a experiência do cliente com o seu escritório. E também é importante mensurar a redução de churn. Se você conseguiu ter mais retenção de cliente, melhorar, né, a qualidade desse cliente dentro do escritório e ter menos perda de clientes, né, reduzir o churn. Bom, essas foram as métricas tangíveis. Porém, a gente tem algumas métricas intangíveis que você vai ter que dar um jeito de mensurar. Como? Não sei, porque isso é personalizado em cada escritório. Numa consultoria, eu estou ali e falo, olha, essas daqui são as tais métricas intangíveis e vamos identificar com qual resposta a gente consegue mais ou menos tangibilizar para ter uma métrica em cima dela. Quais são os benefícios intangíveis, né? Os ganhos intangíveis? Melhoria nas tomadas de decisão. Ficou mais fácil tomar decisão? Ficou mais rápido tomar decisão? Porque eu tenho dados mais centralizados, porque eu tenho mais acesso a dados, porque eu tenho mais rapidez de acesso a dados, porque a inteligência artificial gera um relatório e me entrega o relatório pronto. Tem alguma dessas ações que facilita essa tomada de decisão? Tem que ser mensurado. A reputação da marca jurídica foi aprimorada? E aí, reputação da marca tem... todos aqueles atributos da marca vão contar aqui. E como, principalmente, a imagem da marca está refletida no mercado. Aqui é até complexo, porque você vai, talvez, precisar fazer uma pesquisa de mercado para enxergar isso. Ou, se você tem uma base grande de clientes, dá para fazer dentro da sua base. Mas é importante, porque a sua marca jurídica é o maior atributo, é o maior ativo que você tem. Maior satisfação dos colaboradores. A gente se preocupa tanto com a satisfação do cliente, muitas vezes esquece da satisfação dos colaboradores. Os colaboradores estão felizes trabalhando no seu escritório? É um lugar bom para trabalhar? Colaborador feliz, ele é mais produtivo. As automações que você está utilizando através de IA ajudam o trabalho do colaborador ou deixam ele com medo que ele está treinando a IA que vai substituir ele? Está bem claro esses projetos de IA no seu escritório, que eles servem para ajudar e não para demitir? Importante. Ter conformidade com as suas políticas de governança, políticas de compliance. Aliás, aqui primeiro, né? Seu escritório tem política de governança e compliance? Deveria. E os projetos de IA precisam estar em conformidade com as políticas de governança e de compliance. E, por último, dos ganhos intangíveis, se essas iniciativas, se esses projetos de inteligência artificial estão gerando inovação para o escritório.
Bom, como eu falei, não tem uma regra exata para mensurar, de como metrificar essas intangíveis aqui. Em cada projeto ela vai ser acionada de um jeito. Ou talvez até outros que eu nem citei aqui. Tá? Fora isso, um outro conceito que existe ainda sobre o ROI é que ele pode ser desmembrado em duas vertentes, vamos chamar assim. E aqui eu acho importante trazer isso justamente pela grande variedade de custos e de ganhos que estão envolvidos aqui no cálculo desse ROI. O que eu quero dizer aqui? É o soft ROI e o hard ROI. O que é isso? O hard ROI são os ganhos que têm aquela métrica claramente mensurável. Né? Aquilo que eu falei lá no início. Faturamento, horas economizadas. Métrica claramente mensurável. Então aqui, todas aquelas que a gente consegue mensurar, a gente vai colocar aqui numa planilha na coluna do hard ROI. E os soft ROI são essas que eu citei por último, ou seja, a mensuração não é tão clara, não é tão evidente, ela passa por alguns fatores qualitativos mais complexos. Então, aquelas últimas que eu falei entram na frente aqui do soft ROI. Então, é importante organizar isso para quê? Para numa planilha mais complexa, onde a gente vai montar o cálculo do ROI mesmo, a gente ter o máximo de precisão mesmo nessas métricas mais voláteis. Ah, é 100% de precisão? Não. Mas se a gente tiver 90% de precisão, já é bom. É melhor do que 50% de precisão se a gente se não desmembra dessa forma. Muito bem. Como fazer isso de fato? Como implementar um projeto onde eu consigo mensurar efetivamente o ROI, o retorno sobre investimento, nestes projetos de inteligência artificial? Vou dar um roteiro mais ou menos genérico, um roteiro que encaixa bem em consultoria. São 9 passos, 9 etapas desse roteiro. Primeira etapa, planejamento. Se você já assiste meus vídeos, você sabe que eu sempre vou começar pelo planejamento. Definir objetivos, definir estratégias, definir indicadores-chave, né, os KPIs, montar todo esse planejamento com os objetivos bem claros do que aquele projeto quer implementar. E com essa clareza dos objetivos, a gente consegue ter indicadores de performance que vão alimentar todas aquelas métricas que eu falei. O que é importante aqui? Enxergar a eficiência operacional desse projeto, a qualidade, a precisão de quanto esse projeto consegue prever o que vai ser, né, trabalhado, qual o impacto que ele vai ter na receita, se envolve algum tipo de gestão de risco, e quase sempre envolve. Enfim, essa é importante. Qual a faixa de atingimento que se deseja obter? Por quê? Um projeto de IA com tantas variáveis como eu estou falando aqui, e sendo que boa parte dessas variáveis são intangíveis, se você fixar, eu quero atingir o objetivo X, tipo, quero atingir um objetivo de aumento de 35% no faturamento. É um único objetivo muito exato. A chance de você conseguir é mínima. Então, vamos trabalhar com faixas. E com mais de uma variável do objetivo, como se fosse uma decomposição, né? Decompor o objetivo. Fica muito mais fácil de você mensurar, porque aí você vai ter o cenário pessimista, o cenário ideal e o cenário otimista. Qual a largura dessa faixa vai depender do projeto, né? E tem que ser na própria personalização do projeto. Mas trabalha com uma faixa, senão você vai ter um grande gasto aí de tempo, de dinheiro com esse projeto e vai ser um resultado frustrante, se for muito objetivo, né? Então a faixa vai ajudar o seu resultado a ser mais fácil de atingir, claro,
mais fácil também de otimizar depois de atingido. Bom, segunda etapa do planejamento, do projeto de implantação de inteligência artificial no seu escritório. Fiz lá o planejamento, tenho lá objetivos, estratégias e táticas, agora o escopo, o plano de ação. Como eu vou fazer isso? Plano de ação mesmo, cronograma, 5W2H. No 5W2H, vou montar um projetinho Scrum. Melhor ainda, Scrum é perfeito para esse tipo de projeto. Terceira etapa, mapear possíveis variáveis intangíveis daqueles ganhos e custos, como eu falei lá no início, que eu dei exemplo lá pouco tempo atrás. Por quê? Se eles fazem parte, se dentre os KPIs que você estabeleceu, tem alguns desses, você vai ter que fazer um exercício extra de como você vai enxergar se aquele KPI intangível está sendo atendido. Então, aqui precisa dar uma atenção extra nesses KPIs ou nessas métricas que envolvem variáveis intangíveis, seja de custo, seja de ganhos. Outro ponto, quarta etapa, mapear o estado atual, aquilo que eu falei. Você não vai conseguir mensurar se você melhorou, se você não sabia como estava antes. Se você já tem uma gestão do escritório, onde você tem relatórios gerenciais de volumetria, de produtividade, de relatórios ali financeiros em todas as áreas do escritório, maravilha, você já tem o estado atual, é só escolher os relatórios, os reportes que você vai acionar. Se não tem isso, vai precisar perder um tempo antes, ou fazendo uma alimentação, uma mensuração retroativa, ou medindo num período próximo aqui para ter esses volumes. Tá? Mas é importante ter o estado atual, senão o trabalho não serve para nada, senão trabalhando no escuro. Quinta etapa, forecast, fazer as previsões orçamentárias. Então, tendo o meu estado atual, tendo os meus objetivos, eu sei o quanto eu quero melhorar e quanto isso representa em faturamento, em horas melhoradas, em produtividade otimizada, enfim. Todas aquelas métricas que eu vou elencar como indicadores importantes do projeto, eu vou colocar isso num forecast, numa matriz de previsão de realização, tá? De previsão de atingimento. Sexta etapa, o cronograma. Mas a gente já não fez ali o 5W2H, não fez ali o escopo? Ali foi o escopo macro. Se foi um projeto Scrum, ali vão ser todos os backlogs, ok? O cronograma é a execução em si. Eu vou ter vários times de execução, enfim. É colocar mesmo o cronograma na forma que ele vai ter que funcionar. Seja no tempo, seja em times que vão ser desmembrados, enfim. Aqui é como ele vai funcionar mesmo, já prevendo dias e sendo bem detalhadinho nisso. O sétimo é a execução do projeto. Execução propriamente dita, ou seja, é um projeto Scrum. Vamos ali começar as sprints. Vamos começar a fazer o projeto acontecer. Os sprints vão ter entregáveis. Então, vamos mensurando esses entregáveis se eles estão de acordo com o que era esperado naquela faixa de atingimento. E se dali vai ter algum retrabalho, algum ajuste. Então, execução do projeto. Estou usando aqui o Scrum, tá? Mas não é obrigatório. Quer usar PMI, gerenciamento em cascata, usa PMI. Quer usar um PDCA bem mais simples, usa o PDCA. O método em si não é o que vai fazer a diferença. Bom, calcular o ROI. Então, temos já um tempo de execução do projeto, executou as sprints essenciais ali, que já tem os pequenos entregáveis de cada sprint do Scrum e o projeto geral. Fechou essa primeira rodada aqui das sprints que compõem o processo geral, já tem como começar a calcular o ROI. Ainda que seja parcial. Mas já dá para começar. Por quê? Porque aí eu também já vejo se eu tenho que retomar alguma sprint e fazer algum ajuste naquele entregável daquela sprint. Tá? Põe para rodar, continua rodando, e aí sim
vai fazer esse monitoramento um pouco mais preciso, com um maior tempo de execução, né? Aqui pode ser um PDCA também? Sim, pode ser um PDCA, né, o PDCA envolvendo o Scrum? Pode ser. Ou só o PDCA, que seja. Eu não vou discutir muito sobre projeto aqui. Mas o que é importante, independente do método do projeto, da gestão do projeto, é ter alguns milestones de médio para longo prazo. Por quê? A execução do projeto ali no Scrum é de curto prazo. Mesmo começando ali alguma tentativa de monitoramento, de calcular já um ROI parcial, eu ainda estou vendo um período muito curto. Eu preciso de mais tempo para enxergar isso. E, às vezes, esse projeto, se ele for muito complexo, ele vai sendo implementado em etapas. Então, eu preciso ter esses milestones bem separados e com os tempos deles bem previstos, né? Para as etapas futuras entrarem no momento certo. Muito bem. Entendido tudo isso, esses passos aqui foram o que eu colocaria numa consultoria para implementação de inteligência artificial. Beleza, rodou o projeto, calculou o ROI. E se o ROI der negativo? Pode acontecer. Existe grande chance de acontecer, né? Dadas todas as variáveis e tecnologias mudando o tempo todo, tem a chance de ser. Então, aqui é importante a gente ter duas coisas aqui. Primeiro, já prevendo que esse cenário, né, nesse cenário complexo, pode ter um ROI negativo, lá naquele planejamento eu poderia prever, olha, se o ROI for negativo em tanto, eu faço ajustes. Se ele for negativo em outro tanto aqui, eu pivoto. E se ele for negativo num outro tanto aqui, eu aborto. É importante ter essas decisões mensuráveis. Porque senão, ou você corre o risco de abortar um projeto, que às vezes era só fazer um ajuste, ou corre o risco de você passar meses fazendo um ajuste num projeto que não vai virar. Não vai acontecer. Então, toma esse cuidado de, quando mensurar, não se frustrar e não desistir no primeiro erro. Muitas vezes ele pode sim ser consertado. Ok? Bom, para a gente finalizar, veja como isso tudo... Eu pulei muitas coisas que eu poderia falar aqui de erros em projeto, vou deixar isso para um outro vídeo, que senão vai ficar muito longo. Mas percebe que brincar de inteligência artificial no escritório de advocacia pode ser uma brincadeira que custa muito caro, pode ser uma brincadeira que custa muito tempo e que no final das contas acaba não ajudando em nada. Inclusive, já vi muito escritório fazendo isso. Vira um brinquedinho ali, fiz não sei o que no Cloud, fiz não sei o que no Gemini, fiz não sei o que no GPT e tá bom, mas e projeto prático que melhor? Não fiz ainda, né? Então, eu estou vendo bastante isso acontecer. Porque tem isso, a gente entra... Eu também já aconteceu isso. Você entra num determinado projetinho e começa a viajar e puxa outra ideia, que vem outra ideia e daqui a pouco você está viajando ali com uma coisa que está bem distante do que você começou e nem faz mais sentido. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que é importante ter esse projeto, né? A maioria dos escritórios que eu tenho visto aqui nas consultorias não está nem perto de mensurar ROI. Tá? Não seguem essas diretrizes, não tem essa prática de criar um projeto, ou não tem nem corpo para tudo isso, e muitas vezes acaba tendo prejuízo na adoção de inteligência artificial, e falar, inteligência artificial não é para mim, vou voltar tudo para o manual. Não é esse o caminho também, gente. É um caminho que vai atrasar mais ainda seu escritório. Tá? Então, por mais que eu pareça burocrático tudo que eu estou falando aqui, é importante ter esse projetinho, né? Ter essa visão. Já é difícil, ter essa visão já era difícil muito antes dessa explosão, desse boom, né? Com tantas tecnologias de inteligência artificial, esse FOMO, né? Esse Fear of Missing Out, aí estou por fora, e aí, o que está acontecendo? Qual que o novo modelo do Cloud está fazendo, enfim. Isso cria a falsa percepção de que
Você está acompanhando a onda? Não está. É mais importante você focar no que você está montando hoje, em vez de ficar tentando acompanhar tudo. Foco no que você está montando. Apareceu um modelo, mas tudo bem, deixa ele lá. Vamos montar aqui com o que você tem hoje. Funcionou? Depois você pensa em incrementar num outro projeto com o modelo mais novo que saiu ontem à noite. Tá? Maturidade em inteligência artificial é usar a ferramenta adequada no nível certo daquela inteligência para cada atividade. Não é o mais avançado de tudo, não precisa ser. Até porque muitas vezes a relação custo-benefício não vai ser atendida. Então usar a ferramenta adequada no nível de inteligência específico para cada atividade. Isso só vai acontecer se você tiver uma implementação com uma metodologia, com um planejamento orientado a ter retorno sobre o investimento. Faz sentido tudo isso que eu trouxe aqui? Eu espero que sim. Eu quis trazer uma discussão que eu não vi até agora o mercado ter sobre a aplicação de inteligência artificial. Eu vejo muita aventura, muita empolgação, mas pouco resultado. E não adianta a gente ter uma ferramenta sensacional, que é a inteligência artificial, que está fazendo as pessoas se perderem em vez de elas se organizarem e serem mais produtivas e ter um escritório mais lucrativo. E é isso que eu quero ajudar você a conseguir no seu escritório. Se esse assunto faz sentido, deixa aqui nos comentários o que você já conseguiu, compartilha, né? Pode ser útil para outras pessoas também. Se você ainda não chegou nessa página e está com muitas dúvidas, o que eu trouxe aqui gerou mais dúvidas do que esclarecimento, pode acontecer, deixa aqui também suas dúvidas. Eu gosto de ter comentários aqui no vídeo, porque isso fomenta discussões importantes, principalmente num assunto como esse, que ninguém está tratando. Vamos começar essa discussão aqui no YouTube, no mercado? Aguardo aqui o seu comentário.